Cumprimento a amada, santa e gloriosa Igreja com a graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aqui é o irmão João Evangelista do Morro do Crébio, do alto da Cidade Alta, trazendo mais uma mensagem evangélica para vos fazer crescer mais dentro do conhecimento, dentro da sabedoria e dentro do padrão espiritual. Amém? Preste muita atenção. Vamos diretamente à mensagem comigo, para que ela não fique muito longa. Vamos comigo, hein? Roda a vinheta, hein? Preste atenção, hein? Uma observação. Se o irmão e a irmã frequentam uma denominação religiosa em que o líder prega o evangelho puro, simples, e se manifesta em ajudar a igreja nos momentos difíceis, não o abandone, o ajude, abracem a causa junto com ele, o ajude a carregar o fardo. Amém, irmãos amados? Não deixe ele sozinho, tá? Tire o peso das costas dele. Vamos comigo. O alimento espiritual de hoje com o tema o abandono do verdadeiro templo de Deus, com a cegueira espiritual e sem o discernimento da palavra. E muitos, por estarem com o coração engodado de maldade, os religiosos hipócritas, legalistas, que prestam cultos judaizantes, continuam levantando e cuidando zelosamente dos templos de pedras, construídos com muito luxo aos olhos dos homens, mas abandonam os verdadeiros templos à míngua. Eles constroem templos com cadeiras macias, sofá, com ar-condicionado, com altares, com instrumentos musicais de última geração. Preste muita atenção, com uma arquitetura maravilhosa aos olhos dos homens, aos olhos humanos. Tudo para induzir, tudo para enganar, com objetos judaizantes, como a arca, chofá, candelabro, etc. E com cantores e pregadores caríssimos. Esses que são os mercenários da fé. E todos eles erroneamente com as suas contas bancárias abarrotadas de dinheiro, ouro e pratas. Sem contar com as ostentações de mansões, de fazendas, de barcos, navios e pousadas em hotéis 5 estrelas, carros importados, cartões de crédito ilimitados, com plano de saúde e com todos de suas famílias nas melhores escolas e cursos. Tudo isso com as ofertas e os recursos arrecadados no meio da igreja, que eram para suprir as necessidades dos santos, dos menos favorecidos no meio da igreja. Enfim, tudo era para ser dividido de acordo com a necessidade de cada um. Enfim, eles levam uma vida de príncipes e reis, tirando dos pobres, dos necessitados, levando tudo que é alheio para dentro de suas casas, obstruindo, distorcendo o verdadeiro sentido do evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo e o significado de templo na nova aliança da graça de Deus, que somos nós, e não um lugar específico, não uma obra feita por mãos humanas, destruindo também o sentido do evangelho da cruz, que se baseia no arrependimento dos pecados, no sacrifício do Cordeiro da Paz, no aspergir de sangue, no nascer de novo, no nascer da água e do Espírito, no ser
transformar em uma nova criatura em Cristo Jesus, no perdão, na gratidão, na esperança, na paz, no repartir do pão, no beber do sangue, no se contentar na fé e no amor ao próximo. Mas eles, por não terem se convertido a Jesus Cristo, e sim a religião, continuam com o véu posto no rosto, incapacitados de enxergar a realidade da perfeição, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. 2 Coríntios 3,14. Eles não conseguem enxergar que os verdadeiros templos agora não é mais os de pedras mortas, e sim os de pedras vivas, que são aqueles que reconhecem Jesus Cristo como filhos de Deus, e que os verdadeiros templos, que somos nós, se encontramos largados, abandonados ao redor dos falsos templos de pedras, que eles tanto estimam e chamam de igreja, de casa de Deus, templo do Altíssimo, enganando a todos, manipulando a todos, fingindo, onde eles próprios, por falta de conhecimento ou temor a Deus, sentam na cadeira de Moisés ditando as regras que pode e o que não pode fazer, negando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e prestando culto a homens e a Mamon, o Deus do dinheiro. É esse Deus que eles levaram para dentro das denominações, para o meio da igreja. As ofertas e todos os recursos levantados pela igreja, que eram para ser repartidos de acordo com a necessidade de cada um no meio da igreja, como está em Atos 2,45, toma um rumo totalmente errôneo e contraditório com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre foi o de repartir todas as ofertas entre os santos e os necessitados de acordo com a necessidade de cada um, e não repartir somente entre os intitulados líderes, para que eles mantenham as suas ostentações e vidas arregaladas, dizendo ser abençoados por Deus. São ladrões e falam que são abençoados por Deus. E os demais santos que contribuem para a edificação da igreja ficam passando necessidade e padecendo de fome e constrangimento, mesmo sendo eles os verdadeiros templos, igreja de Deus, e o motivo da arrecadação das ofertas no meio da igreja. Irmãos e irmãs, acordem, não se deixem enganar como homens de Deus. Peço a todos que prestem muita atenção nestes versículos, para que possa reforçar o entendimento de cada um de vocês. Esses versículos são bíblicos, que citarei nesta mensagem para comprovar a validez, a solidez e a veracidade desta mensagem pura e genuína do Senhor Jesus Cristo. A palavra diz assim em Atos 17, 24 a 31 e Atos 7, 48. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, visível e invisível, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homem. Ele não habita em templos feitos de mão de homem. Ele vive no meio do seu povo. Tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele é ele mesmo que dá a vida a todos, a respiração e
todas as coisas. Em 1 Coríntios 3, 16, 17 diz assim: vocês não sabem que são um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito de Deus habita em mim e em vocês, seus tolos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, que são nós, é sagrado. E em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a palavra diz assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? O Espírito Santo de Deus habita em mim, em você, não em um lugar feito de pedra, feito por mão de homem, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O próprio Mestre e nosso Salvador disse assim: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 33. Preste muita atenção para não negar a Cristo. Muitos já estão negando a Ele por causa do Deus Mamon, por causa de uma obra de pedra, amém? Fiquem na graça de Deus e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, 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 glória a Deus e aleluia, Jesus. Fiquem na paz.